Paz do Senhor, igreja. Pode tomar assento. Agradeço a Deus pela oportunidade de estarmos aqui nessa noite. Em mais um culto de adoração ao nosso Deus. Amém? Eu queria, já para ganhar tempo, se os irmãos puderem abrir vossas Bíblias, Evangelho de João, no capítulo 5. Quero agradecer ao pastor pela oportunidade. Estou aqui com muito tremor e temor, né? É assim que se fala? Pois a gente sabe da responsabilidade que temos de transmitir a palavra de Deus para a igreja. Mas antes eu queria fazer uma pergunta para os irmãos. Quantos têm sentido a presença de Deus aqui? Se os irmãos me pegar chorando no meio da pregação, não leve a mal. Desde o culto de ceia que nós tivemos hoje de manhã, duas coisas me chamaram a atenção. A primeira é que Deus falou através de duas profetas, quem estava aqui viu. E eu peguei, me questionando, enquanto Deus falava através da boca delas, sobre a mensagem que estava sendo transmitida à igreja. E eu fiquei pensando, pastor. E o Espírito Santo de Deus falava no meu coração: eu sou um pai. E o pai ama o filho. E a mensagem que eu estou trazendo aqui é uma mensagem de amor. Porque eu me preocupo com a minha igreja. E porque eu sei o sofrimento que a minha igreja passa e a dificuldade que ela passa na terra para se manter firme e fiel. Então eu entendi o que Deus está nos trazendo de presente essa noite. E por esse amor que Ele tem, hoje Ele derrama a presença dEle neste culto. E nós já estamos sentindo aqui uma atmosfera diferente aqui. E quando a presença de Deus ela está no lugar, acontece cura, libertação, milagres, conversão de almas. Deus está operando aqui nessa noite. Você crê assim? Abra o seu coração, amém? Irmãos, Evangelho de João, no capítulo 5, eu gostaria aqui de enfatizar apenas o versículo 8 e 9, que diz assim: Jesus disse-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem ficou são, e tomou o seu leito e andou. E aquele dia era um sábado. Amém? Estamos aqui diante de uma mensagem e de um evangelho muito propício para esse culto e para o que Deus está tentando nos transmitir essa noite. O Evangelho de João é um evangelho que ele vem para mostrar Jesus na sua essência. Diferente de Mateus, Marcos e Lucas, João ele quer revelar os sinais de Jesus. Ele quer mostrar Jesus como um Deus que faz milagres. Ele quer apontar Jesus como o Messias prometido, como a promessa de Deus na terra. João ele quer revelar Jesus como um verbo vivo, um verbo que se encarnou, que se fez carne e habitou diante dos homens e veio para cumprir a sua missão, próximo de Jesus. Diferente dos outros evangelhos que querem mostrar um pouco mais de distoação entre os sinais, entre realmente o propósito de Jesus e alguns acontecimentos também que acontecia envolvendo a cultura do povo judeu naquela época. Mas esse acontecimento aqui, meus irmãos, também registrado em João, foi num período muito difícil. Porque a Bíblia, ela nos conta a história de um homem que vivia paralítico há 38 anos. E Jesus, quando ele entra na cidade de Jerusalém, para enxergar esse cenário, está acontecendo ali uma festa típica dos judeus. E muitos tinham o costume de ir até o tanque, onde era chamado o tanque das ovelhas, também conhecido como tanque da purificação, para se lavar e se apresentar no templo. Ou seja, uns estavam entrando
para se purificar e curtir a festa, talvez. Eu vou usar essas palavras numa linguagem de hoje. Curtir o momento, estar ali, de repente, presente em um ritual que era recorrente daquela época. Mas Jesus não. Ele entra na porta das ovelhas, já fazendo uma alusão o que iria acontecer com ele no futuro, porque a Bíblia diz que ele é o nosso cordeiro, ele é o cordeiro mudo, o cordeiro imaculado. E quando ele entra pela porta das ovelhas, ele está dizendo: eu sou a ovelha perfeita. Eu estou entrando por aqui porque eu tenho um propósito. As ovelhas passavam por aquele portão, por aquela porta, antes de chegarem no templo, para serem sacrificadas no templo. E mais tarde, Jesus seria o quê? Preso, machucado, crucificado pelos nossos pecados. Então a Bíblia, ela nos revela muita coisa que vai acontecer. Vai acontecer. Futuro, promessa, profecias, e é o que estava acontecendo aqui. Esse homem estava há 38 anos doente, desenganado, buscando uma cura. E aonde ele estava? Ele estava no tanque de Betesda, também conhecido como um grande hospital daquela época. Alguns historiadores dizem que ali havia um templo ao deus Asclépio, que era o deus da cura naquele lugar. Então as pessoas se ajuntavam ali também, entre rituais, paganismo e também os judeus. E esse homem estava lá esperando um milagre, porque havia-se um costume ou uma crença de que um anjo, ele descia e agitava a água, e a Bíblia diz realmente isso, um anjo. Uns acreditam que era uma crença, outros realmente é literal, porque a Bíblia diz, um anjo descia, agitava a água, e o primeiro que se jogasse no tanque era o quê? Era o quê, igreja? Me ajuda a pregar nessa noite. Era curado. Só que aquele homem, ele não tinha condição de descer no tanque, porque ele era paralítico. Ele não tinha movimento, ele não tinha condições de sozinho se lançar aquele tanque e aproveitar a oportunidade. E é assim também nas nossas vidas. Quantas vezes estamos em um ambiente e precisamos ter uma ação sobre alguma coisa, mas não temos talvez forças e nem condições. Mas nós queremos, nós desejamos isso. Mas pelas nossas forças e pelas nossas condições, nós não conseguimos. E dentro desse ambiente, existia muitas pessoas lá, junto com esse homem. E ele esperava que alguém o lançasse no tanque. Mas não tinha ninguém para o lançar no tanque. A Bíblia diz que Jesus entra, e quando Jesus entra pela porta das ovelhas, a Bíblia diz que ele vê. Diga assim: Deus vê. Ele vê. Quando ele enxerga a situação daquele homem, ele se aproxima dele. Então veja, olha quão grande é a misericórdia e o desejo de Deus de fazer algo por nós, porque ele não só vê distante, ele enxerga aquele homem e ele se aproxima dele. Por quê? Porque ele sabia que aquele homem não podia andar. Então ele não podia chamar aquele homem: venha. O que Jesus está dizendo nessa noite é que ele te conhece, ele sabe o porquê você está aí. Ele sabe exatamente o momento certo de se aproximar de você, de chegar do teu lado, conversar contigo e entender a tua dor. E a Bíblia diz que Jesus se aproxima daquele homem. E quando se aproxima dele, ele só faz uma pergunta. Mas antes disso, a Bíblia também fala que, conhecendo a situação dele. Então, Deus é um Deus que vê, Deus é um Deus que conhece, e Deus é um Deus que se aproxima. Aleluia. Você não veio aqui em vão nessa noite, meu irmão.
O Deus que vê, que conhece, se aproxima. Ele está andando por aqui, olhando para você, olhando para sua casa, olhando para nós, esperando o momento certo de se aproximar e falar: ei, o que você precisa? A Bíblia diz que Jesus chega perto daquele homem, e quando chega perto dele, ele só faz uma pergunta. Pergunta assim para mim: qual? Sempre quis fazer isso, pastor. Ele pergunta assim para aquele homem: rapaz, você está aí porque você é um pecador. Você merece mesmo? É isso? Ele pergunta para ele: por que você está aí paralítico e doente? Foi isso? Ele só diz assim: você quer ser curado? Você quer ser curado? Meus irmãos, veja que Jesus, ele vê aquele homem e ele se aproxima. Quando Jesus vê e se aproxima e conhece a situação, ele não precisa fazer pergunta, porque ele chegou naquele momento ali, pastor Jonas, não foi para questionar, foi para socorrer. Aquele homem não estava precisando de alguém que jogasse no rosto dele e lançasse o problema dele. Ele já sabia. Ele vivia há 38 anos com uma doença. Para que ele queria alguém para chegar perto dele e ficar falando alguma coisa? Ele precisava do quê? De cura. Ele precisava de socorro. O que você precisa aqui nessa noite? Jesus se aproxima dele e pergunta: você quer ser curado? Mas aí vem um problema que é um problema de todos nós, e eu me incluo nisso. Muitas vezes o nosso Deus, ele está do nosso lado, ele anda conosco, ele se aproxima, ele nos conhece, e às vezes nós não temos, primeiro, sensibilidade para ouvir, e segundo, quando ele fala, nós desacreditamos. E aí ele pergunta: você quer ser curado? Aí lá vai o crente, Rafa: ô meu irmão, ô meu Senhor, eu estou aqui há 38 anos, você está de brincadeira? Toda vez que eu tento me lançar ali, não tem ninguém que me joga naquela água quando ela é agitada. Veja que o primeiro escape dele para Jesus foi buscar recurso externo para resolver o problema dele. Mas Jesus não estava perguntando se ele tinha condição. Jesus estava perguntando se ele queria. É diferente. Se Jesus estivesse passando aqui nessa noite perguntando: o que você tem? Você talvez diria para ele: Senhor, eu não tenho nada. Ou eu tenho um pouco, ou eu tenho apenas isso aqui, eu só posso isso. Mas ele não está perguntando isso. Ele está perguntando: você quer? Eita Deus! Você quer o que você precisa? Ele só está perguntando isso. Tem gente aqui nessa noite falando: Deus, eu queria ser diferente. Toca no meu coração, toca na minha alma, toca nas minhas finanças, toca em mim, me ajuda, me faz diferente. E Jesus está perguntando: você quer realmente isso? Sem dúvida, o que ele está perguntando para você é: se você quer, eu também quero, então eu posso fazer. Aleluia. Não é pelas nossas condições, meus irmãos. Então aquele homem diz: eu não tenho ninguém que me lance nesse tanque. Situação é difícil, 38 anos aqui desse jeito, e você vem perguntar para mim se eu quero ser curado? Veja que o tempo, ele enfraquece a esperança. Há tanto tempo esse homem estava sofrendo, que quando alguém perguntou para ele: você quer ser curado? Ele nem prestou atenção na pergunta, ele foi direto para o problema. Ele foi direto para a situação. Por quê? Porque o tempo já tinha desgastado aquele homem. Talvez ele estivesse ali e toda vez Tobias olhava e falava: é a minha vez. Cadê? Não tem? Ajuda aqui, alguém!
Quantas vezes na nossa caminhada cristã a gente olha para o lado, para trás, para frente e não encontra ninguém. Mas o que Deus está te dizendo nessa noite é: você não precisa de recurso, você só precisa acreditar na minha palavra. A minha palavra te basta. O meu sim, o meu não te basta. A minha graça na tua vida te basta para te levar onde você precisa ir. Oh Deus, aleluia. Deus está trabalhando em coração de pessoas. A palavra tem endereço. Essa palavra nessa noite ela tem endereço. Nós não estamos aqui por acaso, nós não viemos aqui brincar de fazer culto. Deus está falando nesse lugar. Se você quiser, eu também quero, mas você precisa acreditar. Aleluia. Veja que, mesmo depois do homem responder que não tinha ninguém que o jogasse no tanque, ou que o colocasse, melhor dizendo, no tanque, mais uma vez, Jesus, com seu infinito poder, só responde uma coisa para ele: diga para mim o quê? Então, já que você duvidou, você vai ficar aí, doente. Foi isso? Jesus olha para ele e fala: levanta. Pega a tua cama e vai! Levanta, pega a tua cama e anda! Oh, aleluia! Mais uma vez, ele não entra em questionamento. Mais uma vez, ele não quer saber da resposta desse homem. Ele só fala: levanta daí, pega a tua cama e vai viver a tua vida. Vai viver os teus sonhos, vai viver o teu milagre, vai viver os teus projetos, vai viver uma vida nova. Oh Deus. Ah, Jesus. Irmãos, o Espírito Santo de Deus que trabalha aqui nessa noite, se você tivesse visão espiritual, se você pudesse abrir os seus olhos para enxergar o que o Senhor está fazendo contigo aqui nessa noite, aleluia. O nosso Deus, Ele é a prova de tempo, Ele não depende de tempo. Mas eu estou assim há muito tempo, Cássio, você não está entendendo, o diagnóstico é esse. O nosso Deus não depende disso, meus irmãos. O nosso Deus não depende de situação, de explicação. Ele não depende de passado, presente e futuro. Ele é soberano sobre todas as coisas. Uma palavra, e Ele muda toda a situação na tua vida nessa noite. Esse homem levanta e começa a andar. E a Bíblia diz que era um sábado. Ah, meu Deus. E naquele tempo, eles tinham o costume de guardar a lei. E a lei dizia que tinha que guardar o sábado. Então não podia fazer nenhum milagre, sinal, cura ou trabalhar no sábado. Então começaram a questionar Jesus. E mais uma vez, Jesus soberano, Ele mostra que Ele não está preocupado com a situação. Quando Ele vem para socorrer, Ele vem de uma forma diferente. Jesus nessa noite, Ele veio ao teu encontro para te socorrer. Ele não veio para te questionar, Ele não veio para debater contigo, Ele não veio para te perguntar, Ele veio para te socorrer. Então Ele já te viu antes mesmo de você chegar aqui nessa noite. Ele já te viu, Ele já te enxergou e Ele conhece o seu coração. Você crê nessa palavra nessa noite? Não importa o tempo, o Deus que vê, o Deus que conhece e o Deus que se aproxima, Ele está aqui nessa noite e Ele veio para socorrer você. Ele veio para ser o seu auxílio, Ele veio para ser a sua cura, Ele veio para ser a sua libertação nessa noite. Quantos creem nessa palavra? Pode dizer amém? Glória a Deus, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.